Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Juliana Borba, administradora e pedagoga, atualmente diretora da Escola José Quinteres. Mas por que, Juliana, falar sobre planejamento familiar? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? Tudo. Quando a gente não planeja nossas finanças, quando a gente não organiza nossas contas, não faz aquilo que a gente gostaria, geralmente o caminho não é o tão desejado. Aí sabe aquele sonho, aquela viagem, aquele desejo que você tem de comprar numa casa, uau, um carro bacana? Se a gente não planeja isso não se realiza. Então a escola, pensando nisso, traz esse aspecto também na educação familiar, para pensar no futuro das gerações. Como podemos trabalhar a educação familiar para que também os nossos filhos possam ter uma educação mais consciente daquilo que eles consomem e realizem seus sonhos futuros. E o que é, então, o planejamento financeiro familiar? Como eu posso desenvolvê-lo no meu dia a dia? Eu vou trazer alguns aspectos que são bem importantes para a gente pensar quando a gente fala de planejamento. Hoje, o brasileiro tem uma dívida pública enorme. Se a gente for comparar com outros países, hoje o Brasil está no ranking do 33º país com maior endividamento público no mundo. Isso é grande, né? E isso compromete, por exemplo, o PIB nacional. Se a gente for comparar, hoje 93% da população tem alguma dívida ou financiamento que faz com que comprometa a sua renda. Eu pego algumas notícias aqui para trazer para vocês. A posição do Brasil em ranking das maiores dívidas públicas do mundo, então ocupa, como coloquei, pelo FMI, em 2025 já a 33ª posição. Lá na CNN também vai dizer, então, que o endividamento maior do Brasil hoje está na classe baixa, né, na baixa renda. "Ah, mas Ju, eu não trabalho, eu não estou na baixa renda, eu estou classe média, alta". E quanto isso me compromete? Compromete muito, porque os bancos também param de financiar as pessoas de qualquer classe social, no momento que existe um endividamento público muito grande. Então falar de endividamento público, pensar na consciência, não é só pensar em mim, mas no coletivo também. O quanto isso vai comprometer se eu não educar bem a minha futura geração, eu não conseguir pensar a educação financeira de uma forma a longo prazo. Essa falta de cultura que nós temos hoje no Brasil, de pensar e falar de planejamento, é uma coisa que parece um horizonte muito longe, né? Mas planejamento é uma questão cultural. É o quanto eu consigo destinar da minha renda para fazer aquilo que eu quero, o que eu realmente preciso, aquilo que eu realmente desejo. Então, às vezes, a gente não sabe gerenciar bem o nosso dinheiro, hoje a gente tem muita dificuldade de dizer aquilo que realmente é importante na minha vida e aquilo que realmente poderia ser algo que eu poderia trabalhar a longo prazo. Por exemplo, será que vale a pena comprar algo na promoção se eu não preciso daquilo naquele momento? É uma coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de cultura, de educação financeira, a gente fala de educação primeiramente. Como é que eu educo eu mesmo para poder gastar melhor e aplicar melhor os meus recursos para ter a longo prazo aquilo que eu preciso? Ah, eu tenho tanto sonho de comprar minha casa própria, sair do aluguel e assim por diante. Isso pode ser um sonho seu. Será que eu precisaria comprar coisas que naquele momento não eram tão importantes, mas eu comprei porque no impulso eu fui pela promoção? Ou porque alguém me vendeu que valia a pena comprar aquilo e que me daria maior ganho a longo prazo? O que de fato é importante? A gente pensar e planejar a longo prazo para ter aquilo que a gente deseja. Quando a gente fala de educação financeira, a gente fala de educar-se primeiro a si mesmo, de educar a nossa vontade para fazer aquilo que é necessário também e manter a nossa casa, a nossa família, nossos rendimentos de forma saudável. Ou seja, que eu não comprometa mais do que é necessário a minha renda para que eu não vire um endividamento, como a gente falou agora há pouco, que 93% aí do PIB hoje está comprometido com endividamento público. Ou seja, que existe um endividamento muito grande no país, e isso perde oportunidades não só para o brasileiro, mas para aquilo que eu vejo no meu dia a dia. Eu vou fazer um financiamento com juros altos, um empréstimo com juros altíssimos, porque é tão difícil a gente conseguir pagar realmente a prestação no momento certo, que os bancos colocam juros maiores em função do endividamento público. Educar-se a si mesmo, educar a nossa vontade de fazer bem feito a educação financeira, vale a pena e vale a pena no hoje, para que a gente possa colher no futuro. Hoje a gente vive uma sociedade muito consumista, extremamente consumista. E o consumo muitas vezes está bem pertinho da nossa mão, está no nosso celular. Então, quando a gente fala, por exemplo, quero comprar uma geladeira nova, quero comprar um carro novo, muitas vezes a gente não percebe, mas a gente coloca alguns alertas no nosso celular, a gente aceita alguns pop-ups, disparam aquela compra que parece tão, nossa, eu recém falei que eu queria comprar um carro novo e apareceu várias propagandas de carro novo para mim. Ah, eu quero uma máquina de refrigerantes na minha casa que eu possa ter um consumo XYZ.
Talvez você nem sabe que existe isso, mas você comentou com seu colega, estava com o celular e daqui a pouquinho dispara aquela máquina que você nem imaginava que existia. E a gente vai comprando coisas que às vezes não são necessárias de fato para nossa vida. Por exemplo, se a gente vai para um shopping, compra e quando olha a fatura do cartão de crédito, poxa, foi aquele dia eu gastei mais do que eu deveria, por que que eu fiz isso? E a gente gera esse certo cansaço no que a gente faz em relação ao consumo. Por quê? Porque talvez eu não precisaria ter comprado tudo que eu comprei, aquela calça de marca ou enfim, aquelas compras que eu fiz, porque eu fiz por impulso. Nós compramos, e eu tenho que falar isso para vocês, nós compramos muito por impulso. A nossa consciência de consumo, ela é uma consciência como fosse aquela pessoa que está louca de fome e vê uma fatia de lasanha ou pizza na sua frente e come desesperadamente. O nosso cérebro, ele entende que quando a gente tem um montante financeiro, por exemplo, disponível na nossa frente, a gente pode comprar. A gente está livre para comprar. E aí a gente olha, poxa, recém recebi. Por que que o shopping faz promoções, né? Em épocas que não são, por exemplo, quando você recebe o dinheiro. Porque eles querem ofertar onde eles não têm maior margem de consumo. Ou oferecem aquelas promoções que não são promoções. São alguns descontos que, na verdade, são o valor real da peça. Onde você vai lá, recém recebeu, eu vou lá comprar. Porque agora eu tenho dinheiro. O nosso cérebro nos engana. Ele faz a gente consumir de uma forma irracional. Então a gente tem que ter cuidado, porque o nosso cérebro ele consome por impulso, por emoção. Então, às vezes, a gente diz, poxa, eu esperei tanto por uma promoção X e agora chegou. Só que a gente tem que olhar e dizer, bom, eu guardei dinheiro para essa promoção, que eu sabia que um dia ia acontecer, ou não, eu tenho um dinheiro específico e vou gastar. Normalmente a gente não tem o dinheiro específico para gastar por aquela promoção maravilhosa que chegou no mês que eu estou apertado, mas que eu preciso olhar e dizer que isso não é agora. Eu posso colocar isso para frente, mesmo que isso não esteja na promoção, mas eu vou guardar dinheiro para comprar aquilo que eu desejo. Isso é educar-se, educar a nossa vontade, que também, de certa forma, na educação católica da José Quevinich, a gente fala que é uma virtude da vontade, o quanto eu consigo me ordenar para ter a virtude da ordem, de organização, financeira e ao mesmo tempo da minha vontade, o quanto eu realmente preciso comprar aquilo naquele momento. Tá, Juliana, mas como eu consigo sair dessa bola de neve que eu às vezes me encontro, da questão financeira de eu não guardar dinheiro, de eu não organizar? Bom, a primeira dica que eu deixo aqui é de a gente colocar no papel as nossas contas. E colocar no papel não necessariamente é pegar e colocar num bloco de anotação, mas do seu jeito e que mantenha constância. Se for papel, ok, pode ser um aplicativo financeiro digital, pode ser o Excel, enfim, como você achar melhor e como você consegue manter a sua constância financeira. Anote tudo, todos os seus gastos fixos, tudo aquilo que você imagina que seja variável. Inclusive, coloque aí, depois a gente vai explicar um pouco mais, alguns investimentos. Tudo que entra, que sai da sua conta, precisa ser anotado. Eu penso que talvez esse mês eu vou ganhar X valor de dinheiro. Anota. Se não ganhou, anota também o que tu não ganhou, né? Porque às vezes tem um rendimento variável. Isso é importante para a gente poder manifestar o quanto de fato eu ganho e quanto de fato consumo desse dinheiro. Sempre que possível, poupar dinheiro. Essa é a segunda dica, né? Ah, vale a pena o investimento de poupança? Não vale? Enfim, tem vários tipos de investimentos. Tem CDB, CDI, tem fundos de investimento, tem letras do Tesouro Nacional que são bem interessantes, criptomoedas, enfim, vários tipos de investimentos. Eu sou uma pessoa que sou de baixo risco, então eu gosto de fazer investimentos de baixo risco. Eu não invisto na bolsa de valores, às vezes eu testo, mas eu acho interessante ter investimento de baixo risco, porque eu quero ver a longo prazo. Cada um tem a sua forma, mas o importante é tentar reservar uma parte desse dinheiro para investimento futuro. O terceiro é pensar em consumir de forma consciente, isso eu falei antes, né? E ter autocontrole, que é o controle da minha vontade. O quanto eu preciso organizar e ter concordância naquilo que eu estou fazendo. Será que vale a pena comprar esse copo ou posso comprar uma outra coisa para mim esse mês? Aqui estou colocando um exemplo. Será que eu preciso comprar aquele computador super ultra mega nesse mês, que eu sou um pouco mais apertado, ou eu posso organizar para pagar isso? E sempre que possível, e aí é uma quarta dica que não está aqui no material, mas pague à vista, se possível, porque eu tenho um baita desconto, geralmente. Eu estou comprando no produto à vista. Não tem juros e assim por diante. Eu consigo ter um menor endividamento, então, das minhas contas. E aí eu pergunto para você, qual é o foco desse mês na sua família, na sua casa? Como você gasta? Eu deixo aqui na tela para vocês um QR Code que explica e traz um índice de saúde financeira, ele é da Ibraban,
Então é importante você fazer esse teste para ver o quanto você está ou não com saúde financeira na sua casa. E aqui eu trago algumas outras dicas pra gente refletir. Hoje tem algumas técnicas para a gente poder economizar de uma forma mais consciente. Uma delas lembra que eu falei do anotar? 50% das nossas dívidas ou das nossas situações no dia a dia precisam ser despesas fixas, podem ser despesas fixas. Então, pensando no nosso montante de 100%, 50% pode ser fixo. 30% seria desejos, ou seja, lazer, roupa, férias, uma saída no final de semana com a família, ou, né? 30% seriam desejos e 20% seria investimento, ou seja, somente 20% você poderia poupar e organizar para um planejamento futuro. Aconteceu uma bronca, ninguém pensou, por exemplo, eu vou perder esse emprego, eu tô há 20, 30 anos no emprego, por exemplo, e vou perder esse emprego e agora? E muitas vezes acontece, infelizmente, situações desse fator. Ou situações que a gente não estava prevendo. Quebrou o carro, enfim, coisas que a gente não estava prevendo, mas que entram como contas emergentes dentro do meu mês. Eu preciso sim fazer um planejamento constante para que a emergência não saia uma emergência muito maior do que eu pensava e eu vi isso em dívida. Eu possa organizar minhas contas e ter esse dinheiro futuro ali disponível também, por exemplo, no CDI, para poder pagar essa dívida. Muito cuidado com empréstimos, né? Os empréstimos é uma dívida de longo prazo, ou curto prazo, geralmente longo, que geram juros, não juros simples, né? Ou seja, tira o mês, e no mês que vem te pago 1.010, né? Peço assim, 1% da. Não. É geralmente um juros compostos, então é juros sobre juros. Então a gente tem que ter cuidado para não tomar empréstimos, por exemplo, que vai gerar um endividamento que talvez eu não consiga pagar. Então, quando eu falo de 50% ser despesas, os outros 50% você pode manusear de uma forma melhor. Se eu tenho um rendimento alto, eu posso sim colocar 30% em lazer, esportes, enfim, desejos que você queira fazer. E 20% em investimento. Minha sugestão, eu não estou tão bem financeiramente, como é que eu posso lidar com isso? Paga as suas despesas todas fixas e trabalha com um variável pelo menos de 10% de investimento e o restante para aquilo que você precisa, os outros, né? As emergências, situações do dia a dia ou até mesmo no lazer. Cuidado com isso, né? Cuidado para não colocar muita coisa em lazer e pouco em investimento ou em pouco em despesas, porque a gente quando vê, vira uma bola de neve. O outros vira muito maior do que a minha própria despesa fixa. Com isso, eu termino dizendo que a escola é um lugar onde você desenvolve pessoas para o futuro. Uma forma de desenvolver um cidadão consciente, não só da sua economia financeira, mas do seu planejamento de vida, é pensar numa escola como essa, que desenvolve pessoas, futuros talentos, aqui e agora. Espero que realmente tenha trazido para vocês alguns elementos importantes para a família de vocês, para a vida pessoal de vocês. Agradeço demais. Muito obrigada a todos por esse momento. Deus abençoe a família de vocês.